Olá, boa tarde a todo mundo. Olá, boa tarde a todo mundo. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer a todos que já estão aí no chat, boa tarde em geral. Meu nome é Luiz Felipe, para quem não me conhece, eu sou um dos alunos que está responsável também na organização. Sou eu, Ana Carolina, Jéssica e a Verônica, juntamente com os professores Fábio, Giuseppe, Tiago, Magno e professor Gilberto, em nome do BR-Prot. E dou as boas-vindas nessa tarde a todos que estão nos assistindo, ao professor Fábio, que está aqui conosco, e aos 3 alunos, a Juliana, a Jéssica e o Lucas, que vão hoje apresentar aí o trabalho deles nessa segundo Student Session do nosso My Friends Massa 2021, primeira temporada. Antes, queria dar só uns recados, né? Relembrar que nós temos no grupo do WhatsApp, nós colocaremos o link no chat, tá? Para quem quiser entrar e tudo mais, ter as notícias do My Friends Massa, entre outras coisas importantes que a gente divulga, né, no grupo. Então, vou colocar já no chat. Tem a questão da lista da chamada, né? Também será colocado no chat, lembrando que todos teremos direito ao certificado a partir do momento que assistimos 6 encontros, né? Um total de 75% aí dos encontros. Então, não esqueçam de assinar o nome de você na lista, colocar o e-mail, tudo certinho, tá bom? E agradecer, claro, aos nossos patrocinadores, né? As universidades que os professores fazem parte, a FRJ, a FMG, a USP, a Analítica e ao BR-Prot por patrocinar também, por apoiar esse encontro. Né? Então, deixa a palavra aí ao professor Fábio. Bom, obrigado, Luiz, pela introdução. O Luiz foi treinado, né? Um treinamento relâmpago, né, Luiz, para assumir aqui o lugar do Tiago, né? Mais um abraço aí para o Tiago também, né, que está nos escutando, talvez esteja lá no YouTube. Bom, eu gostaria, novamente é um prazer para mim, muito grande, participar dessa Student Session, né? Ou seja, essa sessão que eu acho que é uma das primordiais e mais importantes desse encontro do My Friends Massa, né, da BR-Prot, é justamente trazer trabalhos nossos, dos grupos, né, da proteômica do Brasil, né? Isso é muito importante, ainda mais com vocês, né, que estão trazendo agora a proteômica junto de vocês, nos trabalhos de vocês. Então, eu aqui gostaria, em nome da BR-Prot, do Mais Friends Massa, agradecer a toda a comunidade, né, para os alunos que mandaram os trabalhos, os resumos. Como eu disse da vez passada, todos eles de excelente qualidade. Foi difícil, a gente teve várias mudanças ou seleções, foi muito difícil escolher, mas vocês 3, né, aqui, a Juliana, a Jéssica e o Lucas, tiveram a oportunidade de apresentar aqui. Eu agradeço muito e parabenizo vocês 3 por essa possibilidade e pela oportunidade, né, de vocês apresentarem o trabalho de vocês para a gente, tá? Então, agradeço e parabenizo de antemão, tá? Bom, também gostaria de agradecer a comissão científica, né, que trabalhou por trás disso, avaliando o resumo, né? Eles estão assistindo os cenários de vocês também, porque eles vão também participar da segunda etapa da seleção, né, que é avaliar as apresentações dos 6 trabalhos selecionados. Então, gostaria de agradecer aqui o professor Carlos André Ricard, da UNB, né, o professor Francisco Campos, da UFC, a professora Luciana Pisatti, da UFRJ, o professor Mário Sérgio Palma, da Unesp, o professor Paulo Carvalho, da Fiocruz do Paraná, e o professor William Castro Borges, da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, aqui o agradecimento da BR-Prot do Mais Friends Massa para a contribuição de vocês. Bom, gente, sem mais delongas, né, e pelos agradecimentos também enormes aqui, eu gostaria de começar aqui as apresentações com a Juliana, né, Juliana? Então, Juliana, eu vou
passar a palavra para você e você apresenta o seu trabalho e depois a gente dá continuidade, tá? Lembrando que as perguntas a gente deixa para fazer, o pessoal vai fazer no chat, a gente passa para vocês no fim das apresentações. Tá certo. Posso começar? Pode. Então, primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui para vocês. E meu nome é Juliana Zuccoli, eu sou aluna de doutorado no Laboratório de Neuroproteômica da Unicamp, sou orientada pelo professor Daniel Martins de Souza. Bom, o trabalho que eu vou apresentar hoje são alterações mitocondriais do controle do ciclo celular e neuritogênese no modelo neurodesenvolvimental de esquizofrenia baseado em IPS, que são células-tronco de pluripotência induzida. Bom, primeiramente, vou falar um pouco sobre esquizofrenia, que é o grande foco do nosso trabalho, do laboratório também. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica que afeta em torno de 23 milhões de pessoas no mundo, e ela é caracterizada por 3 classes de sintomas. Então, tem os sintomas produtivos, que são aqueles que geralmente a gente associa à esquizofrenia, então são as alucinações, os delírios. Os sintomas cognitivos, que estão mais relacionados a prejuízo na memória de trabalho, a dificuldade em focar, entre outros. E também tem os sintomas negativos, que estão relacionados com a inabilidade de sentir prazer, perda de iniciativa, afastamento social, entre outros. Bom, a esquizofrenia é uma doença multifatorial, ou seja, ela acontece devido à combinação de fatores genéticos e ambientais. Aqui seria um gráfico exemplificando qual seria a chance de desenvolver esquizofrenia baseado na proximidade genética com uma pessoa com a doença. Então, quanto mais próximo geneticamente de uma pessoa com esquizofrenia, maior a chance de desenvolver a doença. Mas, como eu falei, não é uma doença totalmente regida pela genética, e sim é multifatorial. Então, fatores ambientais, como complicações durante o parto, perda de pais antes da idade de 7 anos, abuso psicológico e físico, e também abuso de algumas drogas durante a adolescência, todos são fatores de risco ambientais para o desenvolvimento da doença. Bom, como eu falei anteriormente, como a gente pode perceber, muitos dos fatores ambientais relacionados ao desenvolvimento da esquizofrenia têm relação com o neurodesenvolvimento. Então, fatores que acontecem durante o parto, durante a gestação, durante a vida de criança e também no início da adolescência. Dessa forma, a esquizofrenia é uma doença que tem uma origem no neurodesenvolvimento. Então, isso significa que mesmo os sintomas que a gente mais associa com a esquizofrenia, como a psicose, aparecer no final da adolescência, início da vida adulta, antes já existiam outros sintomas, pode ser relacionados à ansiedade, depressão, sintomas cognitivos, que geralmente eles são confundidos com outras doenças psiquiátricas. Então, por isso que é muito difícil você ter um diagnóstico da esquizofrenia precoce, então, antes do aparecimento desses sintomas mais severos, como sintomas produtivos. Então, pensando na importância da doença, diversos estudos tentaram entender as bases moleculares, e dentro desses estudos, muitos estudos de proteômica, realizados com tecido cerebral de pacientes, coletado pós-morte, foram utilizados e nos trouxeram grandes insights sobre a doença. Uma das alterações que é comumente encontrada nesses estudos de proteômica está relacionado com a presença de proteínas alteradas no metabolismo energético. Então, componentes da glicólise, do ciclo de Krebs, da fosforilação oxidativa, e também componentes do sistema de estresse oxidativo, todos esses já foram implicados como participante, como presente em cérebros pós-mortem de pacientes com a doença. Pensando nessa importância do sistema do metabolismo energético para a doença e como um todo para o funcionamento cerebral, nosso grupo realizou um trabalho e compilou todos esses estudos que foram feitos com proteômica de tecido pós-morte, não só de esquizofrenia, mas de outras doenças psiquiátricas como distúrbio bipolar e também depressão. E nós focamos nas proteínas relacionadas ao metabolismo energético para conseguir ter um panorama mais geral e
identificar as assinaturas de cada doença. Bom, pensando nessa introdução e o fato que a gente observa alterações relacionadas ao metabolismo energético no cérebro de pessoas acometidas com a doença, a grande pergunta desse trabalho foi, será que a gente consegue obter dados e consegue observar essas mesmas alterações relacionadas ao metabolismo energético antes do aparecimento desses sintomas, durante o neurodesenvolvimento dessa pessoa? Então, esse foi o grande foco do trabalho. E para responder essa pergunta, nós utilizamos um modelo de células-tronco de pluripotência induzida, e o que acontece é que nesse modelo nós conseguimos reprogramar células já diferenciadas, células adultas, de pacientes com esquizofrenia e controles saudáveis, e essa célula tronco de pluripotência induzida, as IPS, elas têm a potencialidade de gerar diversas células do organismo. Como a gente tem interesse em estudar a esquizofrenia, que é uma doença relacionada a distúrbios dos cérebros cerebrais, a gente decidiu optar por fazer a indução neural. Então, nós geramos células-tronco neurais a partir dessas IPS, e também utilizamos um método de diferenciação neuronal para gerar neurônios a partir dessas células-tronco neurais. Então, a partir disso, a gente tinha células-tronco neurais e neurônios derivados de pacientes, também controles. Como a gente pensou em focar no metabolismo energético e olhar mais a fundo para a mitocôndria, nós realizamos também enriquecimento dessas organelas e realizamos o proteoma fracionamos, o proteoma, obtivemos a fração mitocondrial e nuclear também, para ter uma maior cobertura desse proteoma e ter proteínas que geralmente não seriam observadas e identificadas, a gente poder ter informação sobre elas. Então, a partir disso, nós realizamos proteômica dessas organelas, mitocôndria e núcleo, e também da célula neurônio como um todo. Então, depois do enriquecimento mitocondrial e nuclear, nós passamos por preparo de amostras. Então, as proteínas foram extraídas e digeridas com tripsina, utilizamos uma abordagem shotgun para análise proteômica e fizemos uma análise quantitativa label-free. E, a partir dessas análises, nós tivemos o perfil de expressão proteica, comparando esquizofrenia e controle. Agora eu vou entrar nos resultados do trabalho. Quando nós analisamos o proteoma mitocondrial dessas células-troncos neurais, nós observamos diferenças nos níveis proteicos de proteínas relacionadas ao complexo piruvato desidrogenase, ao complexo 3 da cadeia transportadora de elétrons, a ATP sintase e também proteínas relacionadas à morfologia mitocondrial. A partir dessas alterações, nós fizemos uma análise de vias, o que apontou para potencial disfunção mitocondrial baseada nessas proteínas alteradas. E o que é importante falar é que a função mitocondrial, no contexto de células tronconeurais, ela é importante para você ter um comprometimento celular, então, para gerir qual vai ser o destino dessas células, e também tem um papel importante na neurogênese. Como nós tivemos esses dados que apontaram para uma potencial disfunção mitocondrial, nós decidimos olhar a fundo a função mitocondrial em si. Então, para isso, nós utilizamos o equipamento Seahorse, que ele faz uma análise extracelular do fluxo celular, e nós realizamos esse trabalho com as NSC. O que acontece é que nesse experimento, o consumo de oxigênio dessas células é medido durante o tempo do experimento, e a gente vai adicionando compostos que vão modular a respiração celular. Então, por exemplo, nós adicionamos oligomicina, que é um inibidor da ATP sintase, também adicionamos FCCP, que é um desacoplador, e rotenona e antimicina A, que são inibidores da cadeia transportadora de elétrons. Então, com isso, nós conseguimos ter um perfil do consumo de oxigênio de células controle e células de pacientes com esquizofrenia. E baseado nesses dados obtidos, nós vimos que consumo de oxigênio não mitocondrial, respiração basal, respiração máxima, produção de ATP e capacidade de respiratória extra estavam alterados em células de esquizofrenia quando comparadas com controle, o que dá um embasamento para os dados de proteômica que apontaram para uma potencial disfunção mitocondrial nessas células.
Outro fator que chamou nossa atenção nas análises de proteômica das NSC, do proteoma mitocondrial, foi o fato de proteínas relacionadas à morfologia mitocondrial estarem alteradas no contexto da esquizofrenia. E a morfologia mitocondrial, o controle da morfologia, é muito importante para garantir a formação e o controle de espécies ativas de oxigênio. E no contexto do neurodesenvolvimento, no contexto de diferenciação celular e principalmente de NSC, o ambiente oxidativo dessa célula é muito importante para garantir o comprometimento celular e também a diferenciação. Então, também baseado nesses resultados, nós olhamos mais a fundo e quantificamos a presença de espécies ativas de oxigênio nessas células e obtivemos o resultado de uma tendência a maiores níveis de ROS, né, de espécies ativas de oxigênio em células de esquizofrenia, quando comparadas com controle. E isso, no caso, nos dá um indício de que podem ter alterações relacionadas à diferenciação nessas células, dado a importância da sinalização por espécies ativas de oxigênio nesse contexto. Nós também olhamos para o proteoma nuclear das NSCs e encontramos proteínas, os níveis diferentes, né, do controle esquizofrenia, de proteínas relacionadas a controle do ciclo celular e também reparo ao dano de DNA. E o controle do ciclo celular, quando a gente pensa em células como células tronconeurais que estão em constante divisão e diferenciação, é muito importante a gente manter o controle do ciclo celular ocorrendo de forma correta, porque a partir desse controle, que vai garantir que você tenha destinos celulares apropriados e corretos durante o neurodesenvolvimento. Nós também olhamos para o proteoma mitocondrial dos neurônios e encontramos proteínas alteradas relacionadas ao ciclo de Krebs, complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons e ATP sintase. E o que é importante notar, como nós entramos em falar de neurônios, estávamos falando de NSC até agora, entrando nos neurônios, quando você tem essa diferenciação de NSC para neurônio, a gente tem uma alteração, você tem uma transição de metabolismo. Então, o metabolismo, que era predominantemente glicolítico nas NSC, se torna predominantemente mitocondrial nos neurônios. Então, a dependência energética da célula tem essa transição e acaba se tornando muito mais dependente das mitocôndrias nos neurônios. Então, nós também foi apontado a disfunção mitocondrial a partir das proteínas encontradas alteradas. E quando a gente pensa na função mitocondrial para os neurônios dependem muito das mitocôndrias para manutenção e estabelecimento de excitabilidade de membrana e para fazer processos que demandam energia, como neurotransmissão e plasticidade. Quando a gente pensa também no neurônio em desenvolvimento, em prolongamentos que vão surgir, né, neuritos, o transporte dessa organela por toda a extensão do axônio, do dendrito, é muito importante para garantir que você tenha um aporte energético em todas as partes desse neurito. Então, a função mitocondrial, ela acaba sendo essencial também para a axonogênese desse neurônio, o que é imprescindível para o processo de neurodesenvolvimento. Então, o que a gente pode pensar é que as alterações relacionadas à função mitocondrial podem alterar e afetar processos neurais como maturação neural, estabelecimento de neuritos e também liberação de neurotransmissores. Nós também decidimos analisar o proteoma total desses neurônios, comparando células de esquizofrenia e controle, justamente para ter uma ideia de quais são os processos mais alterados nessa célula e como as alterações observadas nas organelas podem afetar o funcionamento dessa célula como um todo. Dois processos chamaram nossa atenção, que eu vou discutir mais a fundo agora. Então, o primeiro que eu vou discutir seria a via, né, o processo de sinalização para orientação axonal. E aqui a gente consegue ver que proteínas relacionadas a núcleo, proteínas mitocondriais, componentes do sistema redox e também componentes do citoesqueleto, todos esses estão conectados e apontando para uma potencial alteração na orientação axonal nessas células. Então, o que a gente pode pensar é que o rearranjo do citoesqueleto é muito importante no contexto de orientação axonal, de formação de novos neuritos, e alterações em outras proteínas mitocondriais, nucleares e do sistema redox podem afetar
essas proteínas do citoesqueleto e acabar afetando o filamento de actina e também microtúbulos. O outro processo que também chamou nossa atenção foi a glicólise alterada, né, nessas células. Então, nós encontramos diversas proteínas da via glicolítica alteradas, e o que é importante notar é que essas proteínas estavam predominantemente aumentadas quando a gente compara com o controle. Então, em esquizofrenia, as proteínas estavam com seus níveis aumentados. E por que isso é importante? Como eu falei anteriormente, quando a gente tem essa diferenciação de NSC para neurônios, a gente tem essa transição do metabolismo. Então, ele era predominantemente glicolítico nos NSC, se torna predominantemente mitocondrial nos neurônios. O que acontece é que essa transição de metabolismo durante a diferenciação, ela está associada também à diminuição dos níveis de expressão dessas enzimas glicolíticas. Então, conforme a gente tem a diferenciação, também tem a diminuição dos níveis dessas enzimas. E um estudo que realizou a expressão constitutiva dessas proteínas glicolíticas durante a diferenciação, durante o processo, então, forçou a manutenção de altos níveis dessas proteínas durante a diferenciação. O que observaram é que não ocorria uma diferenciação correta em neurônios, e em alguns casos até ocorreu morte neuronal dessas células. Então, indicando que o fato dessas enzimas diminuírem a sua expressão é muito importante nesse contexto da diferenciação de NSC para neurônios. E eu volto a falar dos nossos dados, e nós vimos que, de fato, o que a gente observa são elevados níveis dessas proteínas quando comparadas com o controle, o que pode indicar algumas alterações e diferenças no processo de diferenciação das células de pacientes com esquizofrenia quando comparadas com o controle. Baseado nos dados que eu apresentei aqui, nós conseguimos ver alterações relacionadas à função mitocondrial, controle do ciclo celular, e apontando também para potenciais diferenças em orientação axonal, e esses processos são muito importantes no contexto do neurodesenvolvimento, e pensando nesse contexto da esquizofrenia sendo um distúrbio relacionado a neurodesenvolvimento. Então, com isso, a gente espera poder contribuir com mais entendimento sobre as bases moleculares da doença, e assim, com possíveis proteínas e possíveis vias alteradas, e assim ajudar a entender melhor a doença. Gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui, agradecer a comissão organizadora, o BR-PROT, agradecer a todos do laboratório que ajudaram a realizar esse trabalho, e obrigado a todos que estavam assistindo. Opa! Oi, Juliana, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, e agora vamos convidar o nosso próximo trabalho, né, que é da Jéssica. Isso. Já está tudo certo? Posso começar? Pode começar, Jéssica. Bom, obrigada por ter sido selecionada. Eu me chamo Jéssica, eu sou aluna de doutorado do Programa de Medicina Molecular na UFMG, e hoje apresento uma parte da minha tese de doutorado, intitulada Alterações Moleculares Associadas às Mutações nos genes TRPV4, Carras e FGFR1 em lesões de células gigantes dos maxilares. As lesões de células gigantes maxilares, elas são caracterizadas como lesões benignas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Elas são lesões que se dividem em duas variantes clínicas: a lesão central, que é considerado um tumor benigno intraósseo, que pode apresentar um comportamento osteolítico agressivo. É predominantemente observado em mulheres mais jovens e na região da mandíbula. Pode se apresentar tanto esporádico quanto associado a algumas síndromes. Já a sua contraparte extraóssea é denominada lesão periférica de células gigantes. Ela ocorre, como dito, extraóssea e na gengiva e mucosa alveolar. Também acomete mais mulheres, porém, em idade a partir
de 40 anos e também mandíbula. Ambas as variantes clínicas, elas apresentam um fenótipo histológico semelhante, com a presença de células multinucleadas gigantes, em meio a células ovoides e fusiformes mononucleares. Também pode apresentar focos hemorrágicos. Essas células multinucleadas são tidas como células do tipo osteoclastos. Essa característica da célula gigante dentro da lesão é um foco de estudo bastante importante, tanto que a maioria dos estudos tem focado na diferenciação celular, então na busca de marcadores de diferenciação, principalmente envolvidos com a osteoclastogênese. Tanto as células multinucleadas, tidas como um tipo de osteoclasto, e as células mononucleares também apresentam marcadores de diferenciação celular para osteoclastos. Um outro foco de estudo tem sido a apoptose dentro dessa lesão, com a presença de alguns marcadores apoptóticos e pró-apoptóticos, principalmente ligados às células gigantes, e a maioria deles não sendo observados nas células mononucleares. Saindo um pouco desse foco de diferenciação celular e apoptose, tivemos um estudo recente do grupo que identificou mutações nos genes TRPV4, Carras e FGFR1 dentro do contexto da lesão de células gigantes dos maxilares. Todas essas mutações foram tidas como mutações que apresentaram um ganho de função dos genes desempenhado por esses genes, e ambas essas mutações apresentaram como sendo ativadoras da via de sinalização MAPK-ERK. Dentro do contexto desse estudo, o que foi observado foi as mutações no TRPV4 como sendo exclusiva da variante central, ou seja, da variante que é considerado um tumor intraósseo, e a variante clínica periférica apresentou somente mutações no Carras e FGFR1. Falando mais especificamente desses genes, o FGFR1 é uma tirosina quinase, ela atua como um receptor de superfície celular para fatores de crescimento de fibroblastos. Isso foi importante no contexto da doença, visto que alguns autores e alguns trabalhos defendem que as células mononucleares da lesão são fibroblastos. O Carras é uma proteína bastante importante na cascata de sinalização MAPK-ERK, tem uma atividade GTPase intrínseca, e a mutação no gene Carras, ela é descrita como uma ativadora quase que constitutiva da via MAPK-ERK, e o TRPV4, que dentro do estudo foi o mais estudado e o mais descrito, a alteração observada mais descrita. O TRPV4 é um canal de cálcio, também membranar, e ele apresenta um ganho de função, ou seja, um aumento de influxo de cálcio dentro do contexto da lesão de células gigantes. Considerando tanto os poucos estudos dentro do contexto de melhor entendimento da patogênese da lesão de células gigantes e desse contexto genômico apresentado, o objetivo do estudo tem sido identificar as alterações moleculares associadas a essas mutações observadas na lesão de células gigantes. Para isso, selecionamos amostras de tecido parafinizado, de lesão de células gigantes. Essa seleção foi feita com base no estudo genômico realizado pelo grupo, então todo o screening genômico foi realizado previamente. Selecionamos amostras de lesões que apresentaram mutações no gene FGFR1, Carras, TRPV4, e também em amostras que não apresentaram nenhuma mutação nesses genes. Essas mutações foram exclusivas, apesar do estudo mostrar que algumas amostras apresentavam tanto mutação num gene quanto em outro, mas para a seleção desse estudo somente foram consideradas as amostras que apresentavam exclusivamente mutação em um único gene.
Realizamos a análise do proteoma total, do fosfoproteoma e também uma análise de metaboloma dessas amostras parafinizadas. Após a seleção dessas amostras parafinizadas, seguimos então para as etapas de preparo das amostras inicialmente e posteriormente da extração de proteínas. Seguimos com uma extração de proteínas com trifluoretanol, tris-bicarbonato de amônio. Essa mistura nos proporcionou a realização de uma etapa importante na extração de proteínas de amostras parafinizadas. As amostras parafinizadas, elas precisam passar por uma etapa de fixação em formalina, e essa etapa de fixação gera a formação de crosslinking entre proteínas e também proteínas outras moléculas, como metabólitos. A quebra desses crosslinks seria muito importante para a gente nessa etapa de extração de proteínas, então precisaríamos de uma etapa de aquecimento, sendo que o aquecimento é o protocolo mais utilizado para quebra de crosslinks, e a escolha do TFE como um agente para a extração das proteínas foi o mais adequado, visto que a grande maioria dos trabalhos de proteômica utilizam a ureia, e o aquecimento de ureia em proteínas seria problemático para a nossa etapa de marcação por TMT. A partir da extração de proteínas, seguimos para a digestão dessas proteínas, posteriormente uma marcação por TMT-desplex, foi feito um pool dessas amostras, enriquecimento por dióxido de titânio, e avaliamos tanto o proteoma total quanto o fosfoproteoma em LCMS-MS. Seguimos tanto os dados de fosfoproteômica quanto proteoma total. Foram analisados no Proteome Discovery, utilizamos a base de dados do Swissprot, a tripsina como enzima de clivagem, obedecendo um limite máximo de 2 misclívages. As modificações fixas foram a carboamidometilação de cisteína, e as modificações variáveis foram as modificações mais utilizadas nos workflows de análises proteômicas, tendo como as modificações na fosfoproteômica a fosforilação de serina, treonina e tirosina. Realizamos a etapa de normalização no Perseus. A estatística foi performada no Normalize-DE, utilizando o Lima Teste como teste estatístico, e algumas avaliações, como avaliação de correlação de Pearson, foram realizadas no Metaboanalyst. E seguimos para a anotação funcional. Nesse momento, o estudo encontra-se na anotação funcional por enriquecimento de vias e também utilizando algumas bases de dados para integração dos dados, tanto fosfoproteômicos quanto metabolômicos, e também do proteoma total. O proteoma total, considerando todos os grupos analisados, tivemos um total de 923 proteínas. Após a avaliação do Lima Teste, chegamos a 198 proteínas reguladas. Resolvemos avaliar, então, qual era o perfil global dessas proteínas quando comparado dentro dos grupos e entre os grupos. A correlação de Pearson mostrou que o proteoma total, ele apresentou-se, digamos, mais estável quando correlacionado entre os grupos e até mesmo dentro dos grupos, quando comparado ao metaboloma. Isso já era esperado, sendo o metaboloma uma etapa do fluxo de informação sendo mais alterado por fatores externos, principalmente quando se fala de amostras do tipo oral, podendo sofrer interferências tanto de microbioma oral, de alimentação, dentre outros fatores. Voltando para o proteoma total, com a correlação de Pearson, observamos que as amostras mutadas no FGFR1 e no Carras apresentaram uma certa semelhança, uma certa correlação, o que é interessante e até mesmo já esperado, devido à proximidade do FGFR1 e do Carras, considerando a sinalização celular. E tivemos uma aproximação também das amostras mutadas no TRPV4 com as amostras sem nenhuma mutação, as amostras WT.
Observamos uma leve tendência também, mais sutil quando comparado com o proteoma total, mas também observado entre o FGF e Carras no metaboloma. Diante disso, partimos para uma abordagem do proteoma total que permitiu, de uma forma simplificada, traçar perfis proteicos relacionados a cada uma dessas mutações. Tomando como um exemplo o TRPV4, selecionamos, então, as proteínas que apresentavam a mesma abundância nas diferentes comparações. O conjunto de dados é bastante complexo e diversas comparações são realizadas dentro da análise. Então, separamos em blocos, considerando o gene, fixando um gene para cada comparação. E assim construímos os diagramas de Venn. No caso do TRPV4, selecionamos as 3 possíveis comparações realizadas dentro do estudo. E selecionando também as proteínas que apresentavam a mesma abundância, ou seja, proteínas que apresentavam-se como aumentadas quanto à sua abundância, tanto na comparação frente ao FGFR1, ao WT e Carras, elas se apresentavam como dentro dessas interseções do diagrama de Venn. A partir daí, selecionamos essas interseções e dentro dessas interseções traçamos os perfis proteicos relacionados a cada um desses genes. A partir dessa seleção dessas interseções, partimos para o enriquecimento de vias. Reduzindo bastante esse dado, acreditávamos que a gente também reduziria o enriquecimento de vias, e não foi o que aconteceu. Tivemos inúmeras vias relacionadas a diversos processos biológicos, e o que dificultava mais uma vez a análise diante das várias comparações e da quantidade de grupos que temos no estudo. Resolvemos, então, fazer uma categorização dentro de processos biológicos dessas vias observadas. Então, a partir daí, selecionamos esses processos biológicos dentro das vias, e essas vias foram categorizadas dentro desses processos. Observamos, então, a quantidade de cada uma dessas vias nesses processos biológicos, e esse gráfico nos mostra a semelhança desses grupos, até mesmo no grupo sem mutação, dentro desses processos biológicos. Chama atenção para a sinalização celular, que apresentou praticamente a mesma quantidade de vias enriquecidas de sinalização celular em todos os grupos, e para a arquitetura de tecido, que apresentou o TRPV4, sendo o grupo que apresentou uma maior quantidade de vias enriquecidas para esse processo biológico. A partir daí, voltando um pouco no fosfoproteoma, também fizemos uma classificação por classe dessas proteínas para entender melhor o que acontecia no fosfoproteoma, também diante da situação das várias comparações que existiam. E chama atenção para 2 classes de proteínas que são diretamente relacionadas para o contexto dos genes estudados, como a participação da ligação de cálcio e de proteínas do citoesqueleto. O TRPV4 é um canal de cálcio, então tem uma ligação com essa classe de proteína, e as proteínas de citoesqueleto entram também dentro do contexto do TRPV4, vistos que as vias enriquecidas categorizadas apresentaram um grande número dentro do contexto de arquitetura de tecido. Obtivemos 46 fosfopeptídeos no estudo, relacionados a 46 proteínas, e desses 46 fosfopeptídeos, tivemos 14 regulados no fosfoproteoma. A partir desses dados, começamos então a mapear essas vias de sinalização e também esses processos biológicos dentro do contexto da lesão de células gigantes, considerando os genes mutados já observados na lesão. A via de MAPK já tinha sido mapeada dentro desse contexto, sendo ativada tanto por FGF quanto TRPV4. O Carras, ele entra como ativação
quando mutado, uma ativação constitutiva no RAS. Então, já tinha um mapeamento dessa via de MAPK-ERK. Outras vias foram observadas com base no proteoma total, como a via de P38, PI3K, AKT, NF-kappa-beta e o mTOR. Os processos biológicos têm uma grande importância dentro do contexto da lesão de células gigantes, a apoptose sendo um dos mais estudados, diferenciação celular também, e ciclo celular e metabolismo de proteína. Dentro da arquitetura de tecido, vimos uma maior quantidade relacionada ao TRPV4 e buscando na literatura, vimos que há um envolvimento do TRPV4 na regulação de colágeno. Isso pode ser importante dentro do contexto das amostras observadas, que observamos, né, a mutação do TRPV4, sendo consideradas somente as amostras centrais, ou seja as amostras de pacientes que apresentaram um tumor intraósseo. Então, talvez esse maior envolvimento com a arquitetura de tecido possa ter uma explicação dentro do desenvolvimento clínico dessa lesão, que pode apresentar uma certa agressividade, invasão de tecido ósseo. Dentro do contexto da fosfoproteômica, um fosfopeptídeo de uma proteína de estimulação de osteoclastos foi interessante. Esse fosfopeptídeo, ele apresentou uma maior abundância no FGFR1. Essa proteína, essa OSTF1, é um fator que está envolvido na ativação indireta de osteoclastos. E isso pode ter uma importância dentro do contexto do FGFR1, visto que ele tem um grande envolvimento com diferenciação celular. Então, pode ser que essa proteína pode ser um marcador e um foco de estudo para as amostras que apresentam a mutação no FGFR1. Como conclusão parcial, temos que as mutações nesses genes e também a ausência de mutação, elas compartilham vias metabólicas comuns, apesar de termos feito um estudo comparativo entre essas amostras, a gente tem a característica dessas lesões apresentarem um mesmo fenótipo. Então, entender o que desencadeia esse mesmo fenótipo, apesar de observar mutações diferentes dentro dessa lesão, é muito importante para o entendimento da patogênese. Os nossos próximos passos são identificar a ativação e inibição das vias em cada grupo, de acordo com a mutação. Temos também o objetivo de integrar esses achados em todas as análises ômicas, e isso já tem sido feito, e mais estudos são necessários para avaliar realmente qual é o papel dessas alterações observadas, tanto a nível proteômico, quanto a nível proteoma, tanto a nível do metaboloma. Eu gostaria de agradecer às diversas agências de fomento, a todos os envolvidos. Tem sido um trabalho que engloba vários departamentos e universidades e também vários pesquisadores, e muito obrigada ao BR-Prot. Obrigado, Jéssica, ótima apresentação, parabéns pelo trabalho, pro grupo inteiro também. Bom, então agora vamos para o Lucas, Lucas Bolé Ramos. O Lucas está por aí. Deixa eu botar aqui. Pronto, Lucas. Quando quiser, pode começar. Boa tarde a todos. Sou o Lucas Bolé Ramos e sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da UFMG. E vou apresentar um pouco do meu projeto de mestrado, que é intitulado Avaliação dos níveis plasmáticos de peptídeos do sistema renina-angiotensina em pacientes hospitalizados com COVID-19 por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa.
Ahn, Então, queria contextualizar um pouco sobre o sistema renina-angiotensina. Ele é um sistema hormonal que tem diversas funções muito importantes dentro dos sistemas biológicos, né? Dentro dos organismos animais. E essa daqui é uma representação do eixo clássico desse sistema hormonal. A principal molécula efetora dentro desse eixo clássico é a angiotensina 2. A angiotensina 2 atua sobre o receptor AT1 e desencadeia uma série de funções de efeitos importantes, de importância não só fisiológica, mas também patológica, como, por exemplo, a retenção de sódio nos rins, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da força de contração cardíaca, vasoconstrição, portanto, aumento da pressão arterial, entre diversos outros efeitos. A angiotensina 2 ela é produzida pela enzima conversora de angiotensina a partir da clivagem da angiotensina 1, que é um peptídeo sem função biológica conhecida. E a angiotensina 1, por sua vez, é produzida pela renina a partir da clivagem do angiotensinogênio, que é uma proteína circulante que está presente no sangue de diversas espécies de animais. Com o passar do tempo, esse sistema foi ganhando complexidade, né? Foi se descobrindo novas nuances que estão envolvidas com a dinâmica desse sistema. Em 1988, um novo peptídeo, que parte desse sistema, a angiotensina 1A7, foi descoberta foi identificada como sendo formada por uma via independente da enzima conversora de angiotensina, a partir da angiotensina 1. Então, a angiotensina 1, esse trabalho demonstrou que a angiotensina 1, além de dar origem à angiotensina 2 através da ação da ECA, também dá origem à angiotensina 1A7 através da ação de uma outra via. Durante a década de 90, começaram a sair os primeiros trabalhos elucidando as funções fisiológicas da angiotensina 1A7, né? Funções essas que diferem bastante das atividades da angiotensina 2, né? A angiotensina 1A7, por exemplo, vai induzir vasorrelaxamento, vasodilatação, diminuição da pressão arterial, vai ter efeito anti-inflamatório, entre outras funções. No ano 2000, foi descoberta a enzima conversora de angiotensina 2, né, a ECA2, e foi identificado como sendo a enzima responsável por formar a angiotensina 1A7 a partir da angiotensina 2. Então, degradando a angiotensina 2, que tem suas funções biológicas já estabelecidas, e dando origem à angiotensina 1A7. Em 2003, foi identificado o receptor MAS, que é o receptor específico da angiotensina 1A7, através do qual ela desempenha suas inúmeras funções biológicas. Então, atualmente, o que nós temos um resumo do que nós temos do sistema renina-angiotensina atualmente está aqui, onde nós podemos identificar o eixo clássico, que é composto pela angiotensina 1, dando origem à angiotensina 2 e atuando sobre seu receptor, AT1, e desencadeando uma série de efeitos como vasoconstrição, entre outros, e, do outro lado, o eixo protetor do sistema renina-angiotensina, que aí estaria representado pela angiotensina 1A7, seus peptídeos mais relacionados, a angiotensina 1A9 e a angiotensina 1A5, que atuariam sobre o receptor MAS, dando origem a efeitos bastante diferentes dos efeitos observados no eixo clássico. Eu quero chamar a atenção aqui para a importância da enzima conversora de angiotensina 2, porque essa enzima é a que faz a ligação, é a que estabelece o equilíbrio entre o eixo clássico e o eixo protetor desse sistema. Então, por exemplo, com uma atividade diminuída da ECA2, você teria um aumento de angiotensina 2 e uma diminuição de angiotensina 1A7, fazendo com que o organismo tendesse para um perfil de vasoconstrição, proliferação celular, hipertrofia, fibrose, o que tem bastante relevância dentro de diversos processos patológicos. Em contrapartida, com a atividade aumentada da enzima conversora de angiotensina 2, você teria uma diminuição da angiotensina 2 e um aumento da angiotensina 1A7, o que daria origem a efeitos
anti-hipertróficos, antifibróticos, a vasodilatação e a efeitos antioxidantes, o que está mais de acordo com efeitos protetores observados desse novo eixo, né, do sistema renina-angiotensina. Contextualizando um pouco a respeito das coronaviroses, elas são doenças, infecções causadas por vírus da família Coronaviridae, né? Esses vírus são bastante diversos, as espécies de coronavírus que infectam seres humanos estão bastante relacionados, bem proximamente relacionados, né, evolutivamente, a vírus que infectam animais. Diversos trabalhos foram publicados já, mostrando a proximidade evolutiva entre os vírus que infectam seres humanos e os vírus de animais. E essas coronaviroses dão origem a complicações bastante sérias, né? Aqui eu vou destacar a síndrome do estresse respiratório agudo, né, que é a principal causa de fatalidades em decorrência dessa infecção. A síndrome inflamatória, também aí bastante relevante dentro desse processo patológico, a fibrose pulmonar, a trombose, a lesão vascular, entre outras complicações. E essas coronaviroses, elas protagonizaram, né, eventos epidêmicos bastante importantes, principalmente nos últimos 20 anos. Eu vou destacar aqui 3 deles. O primeiro sendo a emergência do SARS-CoV-1, que aconteceu em 2002, e que levou a óbito 744 pessoas em 29 países. Né, na época foi quando os coronavírus começaram a ser mais profundamente estudados. Foi a primeira grande epidemia que surgiu desse tipo de vírus. Em 2012 houve a emergência do MERS-CoV, né? Esse MERS significando Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né? Relacionado a onde esse vírus foi primeiro identificado. Atingiu 28 países e levou a óbito 858 pessoas, né? Uma taxa de mortalidade bastante alta em comparação com a primeira epidemia. É importante destacar que até hoje são documentados casos, apesar de bastante raros, são documentados casos de infecção por MERS-CoV. E então, em 2019, tivemos a emergência do SARS-CoV-2, que, em comparação com as epidemias anteriores, é uma pandemia sem precedentes, né? Que atingiu mais de 180 países e levou a óbito uma quantidade exorbitante de pessoas. Desde o início dos estudos com essas coronaviroses, que se iniciaram com os primeiros, a partir do primeiro evento pandêmico, né, epidêmico, vem se estudando os mecanismos de infecção desse vírus, e já é bem documentado que a enzima conversora de angiotensina 2 é o receptor para a entrada desse vírus nas células. Esse aqui é um trabalho de 2003, que saiu na Nature, mostrando que a enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, é esse receptor funcional para o SARS-CoV-1, né, que é o vírus que estava sendo estudado na época por conta do evento epidêmico. E aí, em 2020, com a emergência da pandemia que se encontra em vigor agora, foi também a ECA2 também foi identificada como sendo o receptor para a entrada na célula do SARS-CoV-2. Né? Então, esse aqui é um trabalho de 2020, que foi publicado na Cell, mostrando a importância da ECA2 nesse processo de infecção pelo SARS-CoV-2. Aqui, resumindo um pouco da importância, né, dessa relação que a gente estabelece entre a ECA2 como mediadora do eixo clássico e do eixo protetor do sistema renina-angiotensina, né, como a enzima que equilibra esses dois eixos desse sistema, e também sendo exatamente a mesma molécula que está relacionada à entrada do vírus nas células, do SARS-CoV-2 nas células. Então, a partir daí, nós estabelecemos uma hipótese inicial para esse trabalho, que
considerando que a enzima, que a ECA2 está diretamente envolvida nesse processo de infecção, a presença do SARS-CoV-2 diminuiria, né, reduziria a disponibilidade de ECA2 na superfície das células. E com a ECA2 estando menos disponível, né, diminuição da disponibilidade de ECA2 aqui, resultaria num aumento da quantidade da concentração de angiotensina 2 e numa diminuição da angiotensina 1A7. Lembrando que a angiotensina 1A7 está relacionada a efeito anti-inflamatório, antitrombótico e antifibrótico, que são efeitos bastante importantes quando a gente pensa na síndrome respiratória e na síndrome inflamatória causada pelo SARS-CoV-2. Bom, falando um pouco sobre a nossa metodologia, esse trabalho, os dados que eu vou apresentar aqui são relacionados a 2 grupos de 19 indivíduos, são 19 voluntários não infectados e 19 pacientes de COVID. É importante destacar que esses pacientes estavam internados em estado grave, né, estavam internados nas unidades de tratamento intensivo de 2 hospitais aqui de Belo Horizonte, os hospitais Mater Dei e Eduardo de Menezes. A idade desses aqui eu coloquei para poder mostrar que esses 2 grupos estavam incluídos dentro da mesma faixa etária, mesma média de mesmo grupo etário, né? Também foram identificados quais desses indivíduos faziam uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina ou de bloqueadores de algum receptor de angiotensina. Isso é importante porque, como nós estamos quantificando esses peptídeos do sistema renina-angiotensina no sangue desses indivíduos, é importante que nós tomemos conta de quais deles fazem uso de medicamentos que possam estar afetando a dinâmica desse sistema. E aqui um dado importante, que vai ser importante na análise de um dos nossos resultados, é que os pacientes de COVID, no momento da coleta das amostras de sangue, tinham, em média, entre 11 e 13 dias desde o início dos sintomas. Isso vai ser relevante para um dos resultados que nós tivemos. Então, aqui o workflow desse trabalho, foram coletados 2 ml de sangue arterial, tanto dos pacientes de COVID quanto dos voluntários não infectados. Esses 2 ml de sangue arterial foram tratados com 8 ml de uma solução de 4 molar de tiocianato de guanidina, com 0,5% de volume de TFA, e o objetivo do tratamento com essa solução foi principalmente a inativação das proteases plasmáticas. Sem essa inativação, essas proteases que estão presentes no plasma poderiam estar degradando, né, os peptídeos, os nossos peptídeos de interesse e interferindo no resultado que nós iríamos obter. Além disso, também teve a importância de inativar a eventual presença do SARS-CoV-2 nessas amostras de sangue, apesar de já ter sido documentado que a presença desse vírus em amostras de sangue de pacientes de COVID é bastante baixa ou nula. Em seguida, foi executada a extração dos peptídeos dessas amostras de 10 ml, né? Foi executada uma extração de peptídeos utilizando colunas de cromatografia de fase reversa, CPAC, para poder purificar essas amostras, né, extrair apenas aquela parte da amostra que nós vamos utilizar para a quantificação dos peptídeos. Né, uma limpeza nas amostras que é realizada aqui. E a partir daí, essa amostra extraída é resuspendida em 60 microlitros de ácido fórmico 0,1% e direcionado para peptidômica direcional, né? Uma abordagem de MRM. Explicando um pouco sobre o MRM, né, seria Multiple Reaction Monitoring. Essa técnica, ela demanda que você conheça, estude primeiramente o padrão de fragmentação dos peptídeos que você quer quantificar, né, dentro dessa abordagem de peptidômica direcional que nós utilizamos.
Então, primeiro, nós entendemos o padrão de fragmentação de cada um desses peptídeos em determinadas energias de colisão dentro do espectrômetro de massas, e nós estabelecemos, definimos para cada peptídeo duas transições, dois fragmentos desses peptídeos que serviriam, após na parte da análise, serviriam para quantificar esses peptídeos. Isso é importante porque, como nós estamos trabalhando com uma amostra complexa, que é a amostra de sangue, nós podemos diferenciar compostos que têm relações massa-carga bastante aproximadas a partir desse padrão de fragmentação. Mesmo que dois compostos tenham massa-carga bastante aproximada, eles darão origem a transições diferentes, a fragmentos diferentes, e a partir deles é que nós conseguimos quantificar esses compostos, esses peptídeos. Aqui, falando um pouco sobre os nossos resultados, a angiotensina 1, ela não estava diferencialmente abundante entre os dois grupos, né? Não houve diferença significativa entre esses dois grupos. Lembrando que a angiotensina 1 não possui função biológica conhecida. A angiotensina 2 e a angiotensina 1A7, esse aqui é o resultado que chamou mais nossa atenção quando nós encontramos, que foi o oposto daquilo que nós esperávamos na nossa hipótese inicial. Né, nós encontramos um nível diminuído de angiotensina 2 nos pacientes de COVID em comparação com os voluntários não infectados, e um nível aumentado de angiotensina 1A7 nesse grupo de pacientes de COVID, em comparação com os voluntários não infectados. Exatamente o oposto do que nós esperávamos na nossa hipótese inicial. Em relação à angiotensina 1A5, ela também se encontrou diminuída no grupo infectado em comparação com o grupo saudável. Lembrando que a angiotensina 1A5 atua também sobre o receptor MASA, o receptor da angiotensina 1A7, então desencadeia efeitos similares. E aqui nós fizemos uma predição, né, fizemos uma razão entre a abundância de angiotensina 1A7 e angiotensina 2 no sangue desses indivíduos, para ter uma noção, para que a gente tivesse uma ideia da atividade da ECA2 dentro do organismo desses indivíduos. Né, a ECA2 sendo responsável pela conversão de anjo 2 em anjo 1A7, é importante que nós olhemos para a atividade dessa enzima. E aqui nós observamos que essa atividade estava maior, estava mais acentuada no grupo infectado, no grupo de pacientes de COVID, em comparação com o grupo não infectado. Aqui a mesma análise em relação à ECA, né, a enzima que é a mediadora do eixo clássico desse sistema, que converte anjo 1 em anjo 2, e aqui nós não encontramos diferença significativa na atividade dessa enzima entre esses dois grupos. Uma das possibilidades uma das explicações possíveis que nós temos na nossa discussão desse trabalho é que, como a coleta do sangue, a coleta das amostras de sangue dos pacientes de COVID ocorreu entre 11 e 13 dias, em média, após o início dos sintomas, e considerando que a infecção pelo SARS-CoV-2 desencadeia os sintomas bastante rápido, né, já nos primeiros dias, podem aparecer, inclusive, os sintomas mais graves dessa infecção, esse perfil peptídico que nós encontramos pode estar relacionado a um efeito secundário, já uma resposta do organismo a essa infecção. Seria uma fase já anti-inflamatória desse processo de infecção. O que explicaria o nível mais elevado de angiotensina 1A7, que tem efeito anti-inflamatório, antitrombótico, antifibrótico, entre outros, e um efeito e uma quantidade diminuída de angiotensina 2, que tem efeitos mais pareados com o processo patológico dessa infecção. Gostaria de agradecer às agências de fomento, né, a todos os participantes desse projeto, ao Laboratório de Hipertensão, ao NPF
e também aos pacientes e voluntários que participaram desse estudo. Obrigado, Lucas. Deixa eu botar aqui a galera de volta. Parabéns, Lucas. Bom, parabéns pelas apresentações, foram excelentes, tá? Bom, eu tenho algumas perguntas, tem uma pergunta para cada, na verdade, mas já tem algumas perguntas aí, ô Luiz. Tem como tu projetar na tela? Sim, claro. Nós temos perguntas aqui do professor Tiago, aqui para a Juliana, para a Jéssica, por enquanto. Vou botar primeiro aqui para a Juliana. Consegue ler, Juliana? Vou ler também. Juliana, devido ao aumento de ROS mitocondrial, vocês chegaram a olhar o sistema ubiquitina-proteasoma? Os pacientes devem ter uma maior oxidação de proteínas e, consequentemente, a degradação via esse sistema. Obrigada pela pergunta, ela é bem interessante. No caso, nesse trabalho específico, a gente não olhou para esse sistema ubiquitina-proteasoma, mas esse sistema já está bem envolvido com a esquizofrenia, é relativamente recente, mas já se sabe que tem algumas alterações relacionadas a esse sistema na doença, e principalmente pensando no neurodesenvolvimento, ele é muito importante, né, para o destino celular e para o desenvolvimento como um todo. Então, acho que seria uma abordagem legal para continuar o trabalho, olhar mais para esse sistema, mas no momento a gente não olhou especificamente para isso. Beleza, eu vou aproveitar e fazer logo a pergunta que eu tenho aqui para a Juliana. Na verdade, são curiosidades, tá, Juliana? Uma delas é se vocês conseguiram olhar anatomicamente ou a ultraestrutura, ou microscopia eletrônica, dessas mitocôndrias. Vocês tiveram ideia ou vão fazer? A gente gostaria de fazer, a gente não fez ainda, mas como esse trabalho, na verdade, ele começou no meu mestrado, e agora eu continuei, né, no doutorado, indo para uma área parecida. Então, a gente tem muito interesse em olhar mais a fundo morfologia mitocondrial, até porque a gente viu, né, as proteínas alteradas em relação à morfologia, a conexão mitocondrial. Então, eu acho que vai ser um próximo passo bem crucial no trabalho. Tá, não E uma pergunta só, pelo que eu percebi, como a glicólise ela está, de certa forma, alterada, né? A esquizofrenia, será que, por exemplo, que há um retardo nessa diferenciação do neurônio? Então, essa é a nossa ideia, né? A gente não pode afirmar isso com certeza, a gente não fez nenhum ensaio para afirmar, mas é condizente com o que a gente viu na literatura, né? De alguma forma, a célula pode não diferenciar tão bem quanto uma célula controle, no caso. Aí só mais uma curiosidade, é se vocês viram alguma morte celular programada dessas células, citocromo C liberado, não, né? Não, a gente não viu. Tá bom. Não vimos. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Bom, Luiz. Vai lá, Luiz. Eu acho que tem pergunta para Jéssica, né? Sim. Só avisando que já está o link da lista de presença, tá bom, gente, no chat. Vou aqui com o professor Tiago também fez uma pergunta para a Jéssica, que dividiu em 3 partes. Vou começar aqui com a primeira. Então, vamos lá. Jéssica, você tem ideia do número de espectros de MSMS que não foram identificados em peptídeos, PSM? Aí ele vai continuar aqui, ó. Dividindo os números de MSMS por PSM, conseguimos calcular a taxa de sucesso na identificação, que fica em torno de 50%. E aí finaliza. Se a sua taxa for mais baixa, pode indicar que você tem muitos crosslinks nas suas amostras, né? Então, a pergunta aí... a gente não fez... a gente não fez nesse estudo ainda, mas é bem interessante, eu vou até procurar fazer isso, sim. O estudo que a gente se baseou para extração de proteínas de tecido parafinizado, ele fez essa avaliação, inclusive em comparação com tecido fresco.
existe uma perda, então não associa-se diretamente com esses crosslinks, é um dos fatores, além do fator da formação de crosslinks dentro do panorama dos tecidos parafinizados, a gente ainda tem a questão do longo armazenamento, então também esse tecido pode sofrer modificações não só do seu preparo ali de fixação e de parafinização, mas também pelo tempo de estocagem, não só a nível de proteína. O nosso grupo ele trabalha bastante com tecido parafinizado, então tem sido um desafio grande para a gente expandir isso a nível de proteína e de metabólito. A nível de proteína dentro do tecido parafinizado é muito estudado por imunistoquímica, tanto que esse aquecimento para quebra de crosslink, que é uma ativação antigênica por indução de calor, ela é muito utilizada há bastante tempo, né, para imunistoquímica, e ela tem uma eficiência considerável dentro desses estudos. Então, a aplicação disso para a proteômica foi uma ponte que a gente fez, não só a gente, mas diversos autores. Aproveitando o gancho aí, a utilização do TFE também tem sido utilizado nesses estudos de tecido parafinizado, não só nessa etapa de quebra de crosslinks, mas também na eficiência de extração de proteínas, tem sido superior a diversos outros tampões e de extração utilizados. A gente tem, além desse problema de extração, de crosslinks, a gente tem problema na identificação tanto de proteínas e principalmente de metabólitos de amostras de tecidos parafinizados. Não são muito conhecidos adultos formados, né, durante esse processo de fixação e parafinização, principalmente no contexto de metabólitos. Ainda é um desafio. O nosso grupo tem o objetivo de continuar e estudar esses adultos e essas modificações nesses tecidos parafinizados. A gente tem a parceria aí com alguns institutos de química e bastantes pesquisadores na área química para auxiliar a gente nessas buscas. Muito bom. Bom, acho que tem uma pergunta para o Lucas, do Chico. Depois eu faço minhas perguntas também para a Jéssica. Coloca aí, Luiz. Tá bom, então, professor. Bom, botar aqui no professor Chico. Lucas, o que te fez escolher pacientes já com 11 dias de infecção e não no estágio onde, sabidamente, o efeito inflamatório se manifesta mais intensamente? O intensamente ficou no outro comentário. Na verdade, a seleção desses pacientes se deu no momento de que esses pacientes deram entrada para a unidade de tratamento intensivo dos dois hospitais que fizeram parte desse trabalho, né? Então, nós acreditávamos que nesse momento, antes de começar qualquer tipo de procedimento clínico para o tratamento desses pacientes, né, que é quando foi coletadas as amostras, que aí nós teríamos um bom panorama do perfil dos peptídeos do sistema renina-angiotensina nessa condição de mais grave da doença, né, nesse momento em que o paciente foi incluído no tratamento intensivo. Bom, agora eu vou fazer logo um gancho, aproveitando essa pergunta do Chico. Pergunta parecida, se esses pacientes você conseguiu ver a viremia deles por PCR. Você tem essa viremia deles? Não. Porque, não é um dado que entrou nesse trabalho ainda. Uhum. Eu fiquei pensando justamente o contato, quer dizer, o bloqueio da ACE2 se deveria, por exemplo, a uma maior quantidade viral, por exemplo, né? E isso influenciar tua razão lá, angiotensina 2, angiotensina 1,7. Uhum. Então, talvez no casar, você pode casar, por exemplo, esses estágios, talvez com a viremia a quantidade de vírus, né, que tem em circulante. Sim, provavelmente, até porque os efeitos mais deletérios, mais importantes dentro desse processo patológico estão mais relacionados à inflamação sistêmica e à síndrome respiratória do que diretamente à
a quantidade de vírus presente, né? Então, é uma coisa que precisa ser realmente olhada mais a fundo. Além disso, a atividade enzimática, né? Talvez uma medição mais direta da atividade enzimática, não apenas baseada na razão entre produto e substrato, também seria importante para eu ter uma noção melhor do que está acontecendo ali. Não, perfeito. Só uma dúvida que eu fiquei no teu protocolo, tu usou plasma ou sangue em total? O sangue total ele foi tratado com a solução, aquela solução de inativação inativação das proteases plasmáticas, e a partir daí centrifugado, e só utilizamos o sobrenadante para a extração dos peptídeos. Uhum. O Thiago, acho que ele respondeu aí a pergunta. Beleza, tá ótimo. Bom, obrigado, Lucas, pelas respostas. Valeu, Thiago, aí pelo complemento. Bom, e eu tenho só uma pergunta aqui para a Jéssica. Eu acho que o Thiago... Eu fiquei muito, assim... Eu acho que trabalhar por tecido parafinizado é de arrancar os cabelos, né, Jéssica? E muito interessado, porque a proteômica você foi fazer fosfoproteômica. Eu fiquei... Caramba, eu queria saber se o rendimento disso, se você tem alguma coisa para comentar sobre o estudo fosfoproteoma de tecido parafinizado. Então, a gente foi buscar esse fosfoproteoma justamente por causa do achado de ativação de MAPK. A gente não acreditou ser tão estreito, ser só relacionado à ativação de MAPK. Então, a busca por outras vias de sinalização foi a nossa questão por ter procurado a fosfoproteômica. Ainda está em andamento, né, essas análises, mas a gente teve alguns resultados interessantes, principalmente ligado ao cálcio e relacionado principalmente ao TRPV4, então foi um link interessante. A gente não esperava de ver coisas tão diretamente ligadas, né, com o desenvolvimento da lesão, e acabou vendo um peptídeo fosforilado de uma proteína estimuladora de osteoclastos. Isso contribui bastante para a patogênese da lesão. Ainda não é um raciocínio fechado dentro do contexto da lesão, se realmente aquelas células são osteoclastos, se não são osteoclastos, apesar de terem um perfil muito semelhante a essas células. Então, acho que a fosfoproteômica vai contribuir mais ainda para o delineamento desse estudo de patogênese, desse entendimento de origem dessa lesão, que ainda é desconhecido. Não, perfeito. Nessa mesma, eu fiquei também curioso com relação à tua metabolômica. Você faria a metabolômica do tecido parafinizado? Eu fiz metabolômica do tecido parafinizado. As mesmas amostras do proteoma, fosfoproteoma, também foram analisadas por LCMS. Sim. Quanto a metabolômica. Mas o protocolo de extração foi o mesmo? Como é que foi o protocolo de extração? Não, a gente faz um protocolo diferente. A etapa inicial, né, é a de desparafinização por xilol, mas durante a metaboloma a gente não faz as hidratações com gradações de álcool. A gente vai direto para uma extração com solventes orgânicos. Então, aí faz uma extração com solventes orgânicos e injeta numa coluna de LC. Entendi. Só mais uma perguntinha com relação aos teus dados. Se nessas tuas lâminas você sabe a quantidade de tecido tumoral que tem nelas, que você fez a extração? A gente priorizou para todas as amostras uma porcentagem acima de 70% de tecido tumoral. Perfeito, tá ótimo. Obrigado pelas respostas, Juliana. Obrigado pela resposta, Lucas e Jéssica, né? Bom, tem algumas perguntas agora aí também da plateia. A professora Marcela mandou, né, botou esse comentário, né, de falar que estudos já avaliaram fosfoproteoma, né, em comparação com tecido fresco. Uhum. E o professor Thiago colocou aqui, ó,
outras duas perguntas. Primeiro, essa aqui diretamente a Juliana. Juliana, o diagnóstico para esquizofrenia é difícil? Então, o que acontece, quando você tem um psiquiatra já bem experiente, eles geralmente diagnosticam rápido. Mas a questão são esses sintomas que acontecem antes da psicose, por exemplo, que você tem fatores, por exemplo, um sintoma depressivo, de ansiedade, que já era um fator anterior à psicose e que não é identificado como esquizofrenia. Então, é mais essa fase anterior ao aparecimento da psicose, né, dos delírios, alucinações. Então, é difícil esse diagnóstico prévio, mas quando aparecem os sintomas mais evidentes, assim, geralmente é certeiro o diagnóstico. Ok, obrigado, Juliana. E essa próxima pergunta, será que a proteômica de PSC poderia ser utilizada para auxiliar? Quem sabe, né, no futuro aí, quem sabe próximo, eu acho que tudo é possível, né, de pensar de uma célula de paciente, de alguma forma tem alguns trabalhos, nosso laboratório, outros laboratórios, tem esse interesse em tentar ajudar no diagnóstico também. Então, de alguma forma, como você já vê uma célula diferente, né, você tem informações sobre ela, pode ser que ajude na parte de diagnóstico, sim, mais para frente. E até de resposta ao tratamento, que também é bem importante no contexto da esquizofrenia, não só o diagnóstico, mas também a resposta à medicação. Então, tem muito se falado sobre medicina personalizada, e as IPS entram nisso, você poderia saber se aquela pessoa responderia bem ao tratamento ou não, porque é muito difícil você fechar um tratamento para doença que funcione para cada pessoa um tratamento diferente. Bom, assim, eu acho que alguém tem mais alguma pergunta? Luiz, quer fazer alguma pergunta? Não, Vocês querem professor. fazer alguma pergunta entre si? Sim, bastante. Não. Bom, então, assim, eu gostaria novamente de agradecer a apresentação de vocês, parabenizar novamente pelo trabalho. A apresentação foi mais bonita do que os abstracts, né? Então, parabéns. Tem muita coisa que a gente poderia discutir, poderia ficar aqui várias horas, né? Mas vamos deixar para depois. Bom, e agradecer a todos que estão assistindo, tá? Lembrando que semana que vem a gente tem a apresentação da professora Solange Serrano, né? Aqui está passando aí a apresentação, o trabalho que ela vai apresentar, né? Com Snake Nanoproteomics. Então, não percam, né? Mesmo horário, daqui a uma semana. E dia 20, né, Luiz? A gente vai ter o encerramento com a palestra do professor Yates, né? E nessa apresentação a gente vai divulgar, né, o resultado dessa sessão de estudantes aqui, que foi excelente, tá? Então, mais uma vez agradeço, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite, todo mundo. Obrigado, novamente. Até mais. Obrigado Beijos pela oportunidade. Todos. Até mais. Obrigada. Valeu, Lucas. Obrigada, boa noite. Obrigado, Jéssica. Boa noite. Tchau, tchau.